Graça e paz, irmãos. Jesus disse certa vez que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria no meio delas. E nós estamos reunidos em nome de Jesus para mais uma celebração online. Uma das importantes doutrinas da Bíblia fala que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele está aqui comigo, está aí com você, com a sua família. Portanto, abramos o nosso coração nesta celebração. Celebremos em espírito, em verdade, como se estivéssemos todos juntos reunidos no nosso espaço de convivência. Que Deus seja louvado, engrandecido e que você seja edificado através desta celebração. Amém. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz que nós não recebemos porque não pedimos a Deus. Diante de tantas necessidades que nos cercam, necessidades pessoais, necessidades dos nossos familiares, necessidade do nosso país tão sofrido, necessidade do mundo em que vivemos, eu fico surpreso com a escassez de motivos de oração.
você não conhece nenhuma necessidade, não há nada pelo qual você queira orar e interceder e juntos orarmos uns pelos outros? O momento de oração não se limita a este momento de culto. É para que você anote e leve para orar nas suas devocionais do dia a dia. E eu quero apresentar aqui alguns motivos de oração que chegaram. O Rogério Bispo e sua esposa Vilce pedem por um sobrinho neto, o Davi, de 3 anos. Ele tem leucemia e mensalmente faz transfusão de sangue para controlar o ferro. Também eles pedem pelos pais do Davi e o seu irmão Gustavo. A irmã Marilene Gomediano ligou para a igreja informando, ela está há 2 meses sem conseguir dormir em função de troca de remédios. E ela não consegue uma consulta pelo poder público em função do coronavírus. Vamos orar para que Deus abra uma porta, uma escapatória, para que ela possa voltar a ter qualidade de sua vida. Vamos estar orando muito por você, Marilene. O José Curtinaites e sua esposa pedem oração pelo amigo e irmão Edeval Sampaio. Ele está com um tumor na próstata e vai passar por cirurgia. Que Deus esteja abençoando o Edeval. A Keila Zocolan agradece a Deus pela vida da Tainá, que completou mais um aninho de vida nesta semana. E que Deus lhe dê direção em cada passo. Deus te abençoe, Tainá. A Patrícia Mantuani pede pela saúde deste mundo, que Deus cuide de todos os profissionais de saúde e que Deus tenha misericórdia de nós. E ela também agradece a Deus, pois ontem, sábado, ela e o Levi completaram 21 anos de casados. Que Deus continue abençoando este casal tão querido, tão abençoado. Parabéns, Levi. Parabéns, Patrícia. A Josiane Alves pede por sua amiga Kedman. Ela é uma enfermeira que está com a Covid-19. A Gianete Honorato, minha sogra, pede que oremos por toda a área médica de saúde, que Deus possa dar sabedoria e força para todos, em nome de Jesus. Oremos. Oremos pelas necessidades, pelo sofrimento, pelo esforço. Que Deus fortaleça e proteja este pessoal da área médica. O Edson Daione, no domingo passado, e não deu tempo para incluí-lo, pediu para que orássemos por Natália, que é uma irmã conhecida que sofreu um infarto. Estejamos orando pela nossa irmã Natália. Oremos pelas necessidades. E não somente oremos, mas que possamos estar estendendo as nossas mãos. Não deixe de se lembrar daquelas pessoas que não têm nada na geladeira para comer, pessoas que não têm nada na despensa, pessoas que estão passando por necessidade, pessoas que estão desempregadas. Hoje mesmo me ligou uma pessoa pedindo se eu não tenho algum serviço para ele realizar. É muito complicada essa situação. Estejamos orando pelo nosso país. Mais uma semana de turbulências. Já não bastasse a crise sanitária, nós ainda temos que enfrentar com esta crise política, esta imaturidade, esta falta de respeito para com o nosso país. Estejamos orando, que Deus tenha misericórdia de todos nós e, sobretudo, que Deus dê sabedoria para aqueles que têm o poder de ditar leis para a nossa vida. Daqui a pouco, depois do hino, nós estaremos orando. Nós vamos cantar Mais Perto Quero Estar. E o versículo diz, chegai-vos para Deus e Ele chegará para vós. Tiago 4:8. Meditemos nessa música.
Vamos orar? Se você está ao lado de alguém, dê a mão para esta pessoa. Vamos fechar os nossos olhos e juntos vamos nos unir a Deus em oração. Oremos. Pai querido, muito obrigado por este privilégio que é a oração. Ó Deus, a oração faz bem para a alma, a oração muda as nossas atitudes, as nossas expectativas, a oração nos anima. Ó Deus de amor, nós confiamos que Tu és um Deus todo-poderoso, que podes todas as coisas. Ó Deus, nós queremos Te pedir pelos enfermos, pessoas que neste momento, ó Pai, estão sentindo dores cruciantes, que estão com dificuldade de respiração, pessoas, ó Deus, que não estão conseguindo um atendimento. Tem misericórdia destas vidas. Te peço pelos profissionais de saúde, pessoas que estão cuidando dos nossos enfermos. Dá-lhes saúde física, emocional e mental, meu Deus. Ó Pai querido, eu quero te pedir pelos motivos que nós acabamos de apresentar, pela irmã Marilene Gomediano, que, ó Pai, há tanto tempo não consegue dormir. Ó Pai, abre uma porta de escape para a tua serva, dá-lhe o socorro que ela tanto necessita. Ó Deus, te peço por aquele sobrinho neto do Edson, da Vilce, que eles possam estar sendo cuidados por Ti nesse seu tratamento. Abençoa os seus pais, abençoa o seu irmão. Te peço por aquela senhora, ó Pai, que teve um infarto. Ó Pai, Tu sabes como ela está agora. Estende a Tua mão poderosa sobre ela, sobre também aquele senhor que está precisando fazer uma cirurgia, ó Pai, de próstata, Pai. Ó Pai, consola-os, fortalece-os, ajuda-os, meu Deus. Sê, ó Pai, com aqueles que estão sofrendo por problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamento. Remove a ansiedade, substitui pela paz. E, ó Deus, dá a todos nós um coração sensível para ser uma bênção prática na vida das pessoas. Ó meu Deus querido, abençoa a Tainá, guardando-a, dirigindo-a em todos os seus passos. Te peço pela Patrícia, pelo Levi, que este casal continue sendo abençoado, guardado pelo Senhor. Ó Deus, toma o nosso país nas Tuas mãos. Tem misericórdia do nosso povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, espero que todos estejam bem, aí guardados pelo Senhor no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena. Queria agradecer mais uma vez aqui ao pastor Silvio, né, por mais uma oportunidade que ele está me dando, pelo convite de trazer a palavra aí para vocês nesse domingo, nesse nosso culto, né, que seja um momento abençoador aí para todos, esses cultos online. Claro que eles não substituem a nossa comunhão, estarmos juntos ali na igreja, né, cultuando como um corpo de Cristo, mas, né, é a ferramenta que Deus disponibilizou para a gente nesse tempo, e a gente tem usado dela e tem feito bom uso dela, né, graças também ao Alexandre, ao Rafael, ao Abner, ao pastor Silvio também, que tem se empenhado bastante nos vídeos e nas edições de vídeo. Então,
Que esse momento, que essa palavra possa falar ao seu coração. Ela falou muito com o meu coração quando eu estava preparando, né, esse sermão. Falou comigo e eu espero que ela fale com você também, que encontre ali um abrigo no seu coração. Amém? O tema da pregação de hoje, acho que muitos receberam, muitos viram lá pelo IBVA Zap. O título que eu dei para essa pregação é Os Nossos Planos e os Planos de Deus, né? Muitas vezes a gente planeja muitas coisas, né? Eu converso muito com a Mari, minha esposa, e fico falando com ela, puxa, quem diria, né? Quem diria que, sei lá em dezembro, quando a gente comemorou o Natal, quando a gente comemorou a virada para o ano novo, para o ano de 2020, que a gente estaria passando por tudo isso em março, abril, começo de maio. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o novo coronavírus foi acho que em dezembro, estava indo trabalhar de carro, ouvindo na rádio, e parecia uma coisa muito longínqua, né? Ali uma doença que surgia na China e que o pessoal estava começando a ficar preocupado, e eu pensei, puxa, isso aqui acho que nem vai chegar aqui no Brasil, não vai causar nada. Não só chegou no Brasil, como chegou no mundo inteiro, e como isso mudou tudo aquilo que a gente planejou. Talvez agora em abril você tinha planejado fazer uma viagem, planejado fazer um cruzeiro, planejado visitar alguém, algum familiar distante, ou planejado, enfim, sei lá, começar uma faculdade esse semestre, e as coisas não aconteceram da forma como a gente imaginava. E isso aconteceu, acho que com todo mundo, né? Então, o que eu quero dizer, então, já antecipando o tema dessa mensagem, é os planos de Deus e os nossos planos, né? Que muitas vezes as coisas não saem como a gente quer, não saem como a gente planeja, não saem como a gente deseja, mas isso não quer dizer que Deus está no controle da situação e que Deus pode usar essa situação contrária à sua vontade, contrária ao seu planejamento, para ainda assim te abençoar e usar a sua vida e usar a sua situação para abençoar as outras pessoas, sejam elas cristãs ou não, né? E essa é uma história que a gente vai ver hoje aqui, que é uma história do apóstolo Paulo. E eu queria que vocês lessem comigo o texto que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 23 ao 33. São 10 versículos. Amém, irmãos? Então, eu estou lendo aqui, a minha versão é a nova versão transformadora, então pode diferir um pouquinho aí da sua versão que você tem usado em casa. Então vamos ler aqui Romanos 15, dos versículos 23 ao 33. O subtítulo aqui na minha Bíblia, ele diz o seguinte: os planos de viagem de Paulo. Os planos de viagem de Paulo. Então é Paulo falando aqui aos cristãos romanos. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Versículo 25 agora. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Perdão, irmãos, porque os gentios que receberam as boas novas consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente, ajudando a igreja de Jerusalém, né? Versículo 28. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Versículo 30. Irmãos, peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Amém. Irmãos, antes da gente começar aqui o estudo dessa passagem, eu queria fazer uma oração com vocês. Então, se possível que você curve a sua cabeça, pense aí, eleve o seu pensamento à cruz do Calvário e vamos orar.
Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Senhor, obrigado pelos recursos que o Senhor nos dá, mesmo em meio a essa pandemia, Pai, inédita talvez que nós estamos vivendo. Obrigado porque o Senhor está conosco e que o Senhor permite, Pai, por meio da tecnologia, por meio desses vídeos, que nós possamos estarmos juntos, estudando, meditando na Tua Palavra, louvando ao Teu nome também, Senhor, e ter um gostinho, Pai, da comunhão que nós temos como corpo de Cristo, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua Palavra também, por essa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Usa, Pai, essa carta, usa a minha vida, Senhor Deus, para falar aos corações desses meus irmãos, Pai. Assim como o Senhor usou essa palavra para tranquilizar, para trazer conforto ao meu coração e à minha alma, eu te peço, Senhor, que o Senhor a use também e use minha vida como canal para tratar com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aí assistindo esse vídeo, meu Deus. Só na Tua Palavra, só por meio do Teu Espírito Santo é que nós temos esperança, é que nós temos paz, mesmo que as coisas saiam do nosso controle, nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo e que o Senhor usa todas as coisas para cooperar, Pai, para o nosso bem, mas principalmente, Senhor, para o avanço e para o estabelecimento do Seu reino. Senhor Jesus, abençoe este tempo que teremos juntos nesses próximos minutos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente viu aqui a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta ela é muito curiosa. É a única carta que Paulo escreve para uma igreja que ele não fundou. Então, se a gente pegar as outras cartas de Paulo no Novo Testamento, a gente tem ali 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. São cartas que Paulo escreve a igrejas, as quais, para cidades, né, as quais ele já tinha passado nas suas 3 viagens missionárias, que são mencionadas em Atos. Ele funda essas igrejas e depois ele parte para outros lugares, e é a forma como ele tinha ali de pastorear essas igrejas, mesmo que à distância. Talvez se Paulo vivesse nos nossos tempos, ele usaria o WhatsApp, ele usaria o Zoom, usaria aí o Google Hangouts, o Facebook, para conversar, para ter conferências aí com esse povo, para pastoreá-los. Mas na época, claro, não tinha toda essa tecnologia. Então Paulo, ele, enquanto viajava, ele escrevia cartas. Poxa, fundei a igreja de Corinto. Então ele estava em outra cidade, vou escrever uma carta ali para os coríntios. Puxa, fundei a igreja de Gálatas, lá dos Gálatas, escrevi uma carta para os Gálatas. Mas, na verdade, a carta aos Romanos, Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente. Foi uma igreja fundada, tem algumas divergências em relação a quem fundou essa igreja. Acho que a hipótese menos confiável e que alguns estudiosos, muito poucos, defendem é que Pedro, o apóstolo Pedro, foi quem fundou essa igreja lá na capital do Império Romano, mas a hipótese mais aceitável é que judeus que moravam em Roma, quando eles foram para Jerusalém, para celebrar ali o dia de Pentecostes, ali eles foram convertidos, né, por meio do testemunho dos apóstolos e principalmente por meio do testemunho de Pedro, né? O dia de Pentecostes, relatados lá em Atos 2, né? É quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, isso já depois da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Os apóstolos começam a ministrar, começam a falar ali em línguas estrangeiras, né? E muitos estrangeiros que estavam ali para a festa do Pentecostes ouvem aquilo, ficam impressionados. Isso prende a atenção desse povo e Pedro usa dessa atenção para ali pregar, e falam que ali milhares ali de pessoas foram convertidas. Então a hipótese mais aceitável é que judeus que viviam em Roma, que foram para Jerusalém celebrar o Pentecostes, ali se convertem, voltam para Roma e ali começam a fundar a igreja de Roma, né? Uma igreja primeiramente que começa com judeus convertidos ao cristianismo, e que depois ela abre e começa a receber os gentios também. Então essa é uma peculiaridade dessa carta, né? Então quem fundou essa carta, e é uma carta que quem fundou essa igreja, e é uma carta que Paulo escreve a uma igreja a qual ele não havia fundado, a qual ele não conhecia. E muitos teólogos consideram a carta de Romanos como o ápice da teologia de Paulo, né? É nessa carta que Paulo ele vai abordar diversos temas centrais para a fé cristã, como a condenação de toda a raça humana. Nessa carta que a gente vê que Paulo afirma, né, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo vai falar sobre a justificação pela fé, né? Essa é a mensagem central da fé cristã ao longo dos séculos, né? Que nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus. É um dom gratuito, não há nada que nós possamos fazer para merecer essa salvação. Ela vem de graça a nós, e Paulo, nessa carta aos Romanos, aborda isso de uma forma
maravilhosa. Eu aconselho que depois vocês tentem ler a carta e procurem ler a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta extensa, né? Tem uma curiosidade, né? Em média, as outras cartas de Paulo, elas tinham cerca de 1.300 palavras. Os Romanos têm 7.100 palavras. Então, é uma carta mais extensa, mas uma carta muito rica em conteúdo teológico. Paulo também fala sobre a vida de santidade, fala sobre a importância que os judeus, que Israel ainda tem no plano de salvação de Deus, e ele fala sobre como os cristãos, aqueles que se converteram, tanto judeus quanto gentios, devem viver, devem levar uma vida de santidade, né? E esse trecho, agora voltando mais para o trecho que eu li com vocês aqui, do capítulo 15, versículos 22 ao 33, Paulo já está caminhando para o final da carta. Então, Romanos tem 16 capítulos, a gente leu aqui o final do capítulo 15. E o que a gente vê aqui? A gente vê Paulo traçando alguns planos. Qual que era um dos principais objetivos de Paulo ao escrever essa carta para os romanos, para os crentes de Roma? Era ele se apresentar para aqueles crentes aos quais ele não conhecia pessoalmente. Falar para ele, eu sou o apóstolo Paulo, né? Esse é o evangelho que eu prego, está aqui, ó, ele vai lá e começa a destrinchar qual que é o evangelho que ele prega. E Paulo tinha uma intenção. Paulo, nas 3 viagens missionárias que ele fez e que estão lá relatadas em Atos, ele pregou ali não só aos arredores de Jerusalém, né, para as províncias do Império Romano gentílicas, né, ele prega ali o Evangelho, ele vê que o seu trabalho ali ele já havia sido concluído e Paulo queria buscar o quê? Queria buscar outros campos missionários, onde ele podia também anunciar o Evangelho aos gentios, né? Esse era o grande ministério de Paulo. Paulo é chamado de apóstolo aos gentios. Ele não se voltava só para os judeus, mas o foco da sua mensagem, o foco da sua pregação estava voltado para aqueles que não eram judeus na época. E Paulo tinha muita vontade de pregar na Espanha. Então a Espanha está bem ali a oeste de Jerusalém, né, um pouquinho mais a oeste ali da Itália, de Roma. Então Paulo não tinha intenção de chegar em Roma e estabelecer uma igreja, uma nova igreja, porque ali já havia uma igreja. A intenção dele era se apresentar aos crentes romanos, apresentar ali as suas credenciais, dar ali a sua carteirada, no bom sentido, e falar, olha, eu pretendo ir a Roma, aliás, pretendo ir à Espanha, Roma fica no caminho, enquanto eu vou para a Espanha, eu passo ali, conheço vocês, passo um tempo com vocês e vocês podem até me ajudar na minha viagem para a Espanha. Essa ajuda ela não é específica, né? Mas poderia ser uma ajuda financeira, poderia ser ajuda também em oração. A gente vai ver que Paulo pede oração aqui para os romanos. Então Paulo tinha a intenção de pregar o evangelho na Espanha, onde ainda o evangelho não havia sido pregado. Então o que a gente vê aqui nesses versículos que a gente leu é Paulo fazendo planos. Então a gente vê aqui quais eram os planos de Paulo, né? Nos versículos 25 e 26 diz o que ali? Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e de Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, a carta aos romanos, os comentaristas dizem que Paulo estava na cidade de Corinto, ali na cidade grega de Corinto. Então qual que era a intenção, qual que era o plano de Paulo? Ir de Corinto até Jerusalém, né, voltar ali para a Judéia, levar ali ofertas que o povo das províncias da Grécia ele tinham levantado para a igreja de Jerusalém. Relatos dizem que naquela época em que Paulo escreveu essa carta, Jerusalém estava passando por uma grande crise, uma grande fome ali. Então os crentes de Jerusalém, muito provavelmente judeus que se converteram ao cristianismo, estavam passando por grande necessidade financeira. E os crentes gentios, né, os crentes a quem Paulo havia convertido ao cristianismo, que não eram judeus, se compadecem dos cristãos de Jerusalém, coletam ali uma oferta. E Paulo ficou encarregado de, a partir de Corinto, levar essa oferta para os crentes de Jerusalém. Então, esse era o plano de Paulo. Primeiro, sair de Corinto, ir até Jerusalém e levar essas ofertas para o povo que ele chama aqui de povo santo de Jerusalém. E depois, saindo de Jerusalém, Paulo queria ir para a Espanha para pregar o evangelho ali. E ele iria passar por Roma. Ele queria ficar em Roma ali, ele fala nos versículos 28 e 29, né? Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que quando for, Cristo abençoará ricamente o nosso tempo juntos. Então, Paulo aqui a gente vê o apóstolo fazendo os seus planos, o seu itinerário de viagem, que consistia nesses dois destinos, aliás, 3 destinos. Jerusalém, depois Roma, depois indo para a Espanha com escala em Roma, a gente pode dizer isso.
Então, nesses versículos, a gente pode perceber a confiança de Paulo, né? Paulo estava muito confiante aqui no que ele ia fazer, né? Ele diz que vai fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal coisa, depois eu vou estar aí, Deus vai abençoar nosso tempo junto, nós vamos ter um bom tempo por aí. Isso é bem interessante, né? Paulo estava bem confiante de que as coisas elas iriam ocorrer exatamente como ele imaginava. Mas, apesar da confiança, né? Ele sabe, apesar da confiança, ele sabia que ele tinha de fazer planos, que é o que ele faz aqui, mas principalmente que ele deveria submeter esses planos à vontade soberana de Deus. Paulo orava acerca desses planos. Então, se a gente for dividir esse texto, esses 10 versículos que a gente leu aqui, que é o tema do nosso estudo de hoje, a gente pode ver que Paulo, basicamente, nós temos aqui os planos de viagens de Paulo e os pedidos de oração de Paulo. Então, quais são os pedidos que Paulo faz aqui? Paulo ele pede, está no versículo 31, né? Vamos ler aqui. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Paulo ele queria ficar livre dos seus, entre aspas, inimigos, daqueles que não criam, dos judeus que não, porque Paulo para os judeus ele era um inimigo da fé, né? Os judeus não admitiam, por exemplo, que os gentios recebesse um testemunho acerca do Deus, do Senhor Yahweh, que é o Deus do povo judeu. E Paulo fazia justamente isso. Ele levava a fé cristã, mas que é uma fé oriunda, né, do judaísmo, para os gentios. E isso para os judeus era abominável. Então esse é o pedido que Paulo faz, que ele fique livre, né, que Deus o livre desses seus possíveis inimigos na Judéia. O outro pedido que Paulo faz aqui, para que os crentes da Judéia se disponham a aceitar a sua oferta, né, que eles não sejam orgulhosos, que eles não sejam presunçosos, que Paulo vá até ali com aquele dinheiro, um dinheiro que veio dos gentios, e que os judeus ali, mesmo judeus cristãos, recebam aquela oferta de bom grado, que eles não se sintam orgulhosos, que eles não se sintam feridos ali no seu ego, no seu orgulho, ao receber essa oferta. E o último pedido que Paulo faz aqui é que, pela vontade de Deus, isso está no versículo 32, né? Ele possa visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Visitar quem? Visitar os cristãos romanos, né? Que eram os destinatários dessa carta. Então nós temos aqui Paulo fazendo planos e Paulo submetendo esses planos à vontade de Deus, pedindo que os crentes de Roma orassem por ele e para que esses planos se concretizassem. A gente vê que Paulo estava muito confiante naquilo que ele iria fazer, mas a gente vê que as coisas não saíram muito de acordo com o que ele queria. Isso a gente vê, é muito, muito legal, o Novo Testamento eu acho muito interessante, fazendo um breve parêntese aqui, porque a maioria do Novo Testamento ela é composta, claro, tem os evangelhos, né, que são as narrativas da vida de Jesus, mas ela é composta por epístolas, e epístolas, na sua maioria, escritas por Paulo. Então, nas cartas, nas epístolas, a gente consegue ver bastante o pensamento de Paulo, como ele pensava, como ele articulava a sua teologia, como era a sua forma de se expressar, de forma de se escrever, como ele tratava de problemas relacionados à igreja em si, problemas pastorais, as dicas que ele dá. Isso tudo a gente vê nas cartas que ele escreveu. Então, como eu falei, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemon, 1ª e 2ª Timóteo, Tito. Esse é o pensamento de Paulo. Mas a história de Paulo, né, a história da sua conversão, a história de como ele começou como um perseguidor da igreja cristã, né? O primeiro mártir cristão, que é Estevão, né? A Bíblia diz que, e Paulo mesmo reconhece isso lá em Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo era um dos que estavam segurando as capas daqueles que apedrejavam Estevão. Era uma forma de endossar aquilo que estava sendo feito. Então, em Atos, a gente vê a conversão de Paulo, de um perseguidor, né, a perseguido, né, pela fé em Cristo. A gente vê ali as 3 viagens missionárias dele, onde ele aceita seu chamado para ser um ministro, um apóstolo aos gentios, ele vai pregar isso. E a gente vê também a parte final da sua vida. Então, é sempre interessante a gente conciliar a leitura das epístolas, das cartas que Paulo escreveu, com a história dele, que é relatada lá em Atos. E se a gente for para Atos tem 28 capítulos, né? Do capítulo 21 ao capítulo 28, a gente pode dizer que esses 8 capítulos relatam as últimas etapas, a última grande etapa da vida de Paulo. E é nesses capítulos que a gente tem uma noção de que tudo que Paulo planejou ali
ao escrever aos Romanos, nada disso se concretizou. Então, começando lá por Atos 21, né? Paulo vai até Jerusalém, ele sai de Corinto e vai para Jerusalém. Nessa viagem que ele faz, uma viagem longa até, ainda mais para aqueles tempos, ele é alertado 2 vezes por profetas. Paulo, não vai para Jerusalém, lá é perigoso. Tem até um profeta chamado Ágabo, que pega o cinto de Paulo, amarra as mãos do próprio profeta e diz: Paulo, é isso que vai acontecer com você lá em Jerusalém, você vai ser preso, não vai para lá. Pelo amor de Deus, suplicaram a Paulo que ele não fosse. E Paulo dá uma resposta muito ousada para esse profeta, ele fala: olha, eu estou disposto não só a ser preso, mas a morrer por Cristo. Então me deixa, eu vou lá, eu tenho meus planos, tudo está na vontade de Deus. E isso lá em Atos 21 é relatado que Paulo chega a Jerusalém. E a primeira coisa que não se cumpre no seu pedido de oração é que ele não é muito bem, digamos, recebido pela igreja cristã de Jerusalém. Né? Uma igreja que era liderada por Tiago, né? Tiago, irmão do Senhor Jesus, Tiago também é autor da carta, da epístola que leva o seu nome no Novo Testamento. Lá no livro de Atos diz que Paulo, quando chega lá, até que ele é bem recebido, as pessoas recebem ele e falam: Paulo, olha, os crentes de Jerusalém dizendo, né? Muito tem se difundido aí que você está pregando, né, para os gentios, e você sabe que isso não é muito bem visto aqui pelo nosso povo. Então, para provar que você continua sendo judeu, faz o seguinte, ó, a gente tem aqui alguns irmãos que fizeram um voto, e esses irmãos vão ter que ir para o templo de Jerusalém durante 7 dias, e lá vão ter que pagar a oferta pelo voto que eles fizeram. Então, para você provar publicamente que você ainda é judeu, que você ainda se importa com a fé judaica, com a lei de Moisés, com os ritos, a gente aconselha você de que você acompanhe esses irmãos aqui nossos no templo durante 7 dias, faça ali o seu voto também, ajude esses irmãos a pagar a oferta pelo voto dele, e lá o pessoal vai ver que você de fato é judeu, então não vai ter nenhum perigo para você. Paulo, muito maduro que era na sua fé, mesmo apesar de saber que toda a lei havia sido cumprida em Cristo, e que nós somos salvos pela graça, é isso que Paulo aborda em quase todas as suas cartas, né? A graça em oposição à lei de Moisés, à lei judaica, ele fala: tá bom, eu vou lá, vou fazer o que vocês querem, e acompanhe esses irmãos no templo durante 5 ou 6 dias. E a Bíblia relata lá em Atos que, chegando quase no fim desse período, no fim desses 7 dias, alguns judeus ali mais fundamentalistas, alguns judeus mais fanáticos, reconhecem Paulo e falam: olha, esse aí é aquele judeu, aquele nosso irmão, entre aspas, que fica falando mal da nossa fé, que leva a nossa fé para os gentios e que profana esse próprio templo aqui. Porque esses judeus tinham visto Paulo caminhando pelas ruas de Jerusalém com um tal de, a Bíblia diz que é chamado Trófimo. Trófimo era um cidadão grego que acompanhou Paulo na sua viagem até Jerusalém. E aí esses judeus achavam que Paulo também tinha levado esse gentio, esse grego, para o templo, e assim havia profanado o templo. Então o que a gente vê aqui? 2 pedidos de oração, 2 planos que Paulo tinha ali, já não se cumpriram. Ele não é muito bem recebido pelos próprios crentes, pelos seus próprios irmãos em Cristo de Jerusalém, que pedem que ele dê provas do seu judaísmo, indo ao templo, acompanhando esses irmãos, pagando e fazendo o seu voto. E também Paulo, né, ele havia pedido: olha, que Deus me livre dos rebeldes, daqueles que não creem, né, dos judeus que não creem lá na Judéia. Isso também não acontece, porque esse povo reconhece Paulo ali, querem espancar Paulo, aliás, começam a espancar Paulo. Paulo só é salvo porque chega ali um regimento, né, um grupo de soldados romanos, e pegam Paulo ali, protegem ele e levam ele para outro lugar, tiram ele das mãos dos judeus, né? A Bíblia diz que é até uma cena, enfim, engraçada se não fosse trágica, né, mas que os soldados romanos tiveram que erguer Paulo ali sobre os seus ombros, né, para que aquela multidão não conseguisse pegá-lo, né, para que não conseguissem matá-lo, ser espancado. E aí Paulo, ele é resgatado por esse regimento romano, ele vai ali para um lugar mais seguro, e o comandante daquela força militar diz para açoitarem Paulo, e depois ele seria interrogado. E aí quando vão açoitar Paulo, Paulo fala, olha, Paulo ele fala assim, olha, a lei romana não permite que um cidadão romano seja açoitado sem antes ter o julgamento. Então eles ficam com medo ali, porque Paulo tinha ali a cidadania romana, que na época era uma coisa muito importante. Alguns tinham até que pagar uma alta quantia para obter aquela cidadania. Era uma espécie de um visto, um passaporte, que dava a esse cidadão romano, né, direitos. Então um dos direitos era: nenhum cidadão romano pode ser açoitado
antes de ser julgado. E então a gente vê que Paulo, ele, depois de ser julgado, ali, depois de passar por vários trâmites burocráticos, Paulo ele acaba falando, olha, então eu apelo para César. Então Paulo ele queria ser julgado por César. Por quê? Porque as autoridades romanas que primeiro prenderam Paulo queriam mandá-lo de volta para Jerusalém, para ser julgado pelo povo judeu. E Paulo sabia que se ele fosse para lá, ele haveria de morrer. As pessoas quase tinham matado ele no templo, iriam matá-lo novamente. Então Paulo fala, não, se eu for para lá eu vou morrer, então eu apelo a César, eu quero ser julgado pelo imperador. E aí Paulo começa a sua ida a Roma. Então Paulo, ele não foi recebido bem pela igreja de Jerusalém. Paulo não ficou livre dos seus inimigos judeus, que pegaram, espancaram e quase o mataram. E Paulo sim, ele vai a Roma, mas não da forma como ele pensava. A Bíblia diz lá em Atos, como eu falei, depois leiam lá o capítulos 21 a 28 de Atos, vocês vão ter detalhes dessa história de Paulo. Dessa história final da vida de Paulo. Ele fica preso cerca de 2 anos, tanto em Jerusalém quanto em Cesareia, que era uma cidade que era a capital do Império Romano na Judéia, e só depois disso que Paulo vai para Roma. E ele chega lá, ele não chega ali como um homem livre, ele chega como prisioneiro. E outra coisa que não se cumpre nos pedidos de oração e nos planos de Paulo é que, ao que tudo indica, Paulo nunca chegou a pregar na Espanha, que era o seu desejo, que era a sua vontade, né, que era pregar o evangelho na Espanha. A Bíblia e a tradição cristã dizem que Paulo ele chega em Roma como prisioneiro e lá ele fica preso. Ele tem até ali uma prerrogativa de ficar numa prisão domiciliar. Ele fica pregando ali, ele pode receber visitas, pode receber ali seus irmãos, mas ali ele fica preso e a tradição cristã, eu digo tradição porque isso não está na Bíblia, né, mas os pais da igreja relatam isso, que Paulo foi martirizado em Roma, né? Muito provavelmente Paulo foi decapitado ali em Roma. Então Paulo ele vai para Roma, não da forma como ele esperava, não foi rápido, né? Porque Paulo, no que a gente lê em Romanos aqui, ele fala que eu vou para Jerusalém, entrego as ofertas ali, de lá parto para Roma. Não foi assim, né? Ele chega em Jerusalém, é preso, fica 2 anos preso e depois chega a Roma como prisioneiro, e ao que tudo indica, Paulo morre em Roma e nunca chega a pregar na Espanha. Então, se a gente parasse aqui a pregação, a gente poderia ficar com um tom bem alarmante, né? Realmente, Paulo, tudo aquilo que ele planejou, não adiantou nada que ele orasse, não adiantou nada os seus planos, porque Deus não permitiu que nada disso se concretizasse. E enquanto eu estava lendo esse texto e preparando o sermão, eu pensei naquele versículo, que é quase um dos últimos versículos do livro de Gênesis, né? Quando José ele reencontra com os seus irmãos, ele já se revela para os seus irmãos, né? Ele fala ali, né? Gênesis 50, versículo 20, José fala assim para os seus irmãos: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, né? A história de José diz isso, né? Que ele foi vendido, estava ali no Egito, depois de muito tempo tem uma fome grandiosa e José, já de uma posição alta no governo egípcio, é capaz de ajudar não só o povo ali ao redor, mas principalmente a sua família que havia vendido ele como escravo para o Egito. Aí, como isso se aplica a Paulo, né? Será que esses planos frustrados de Paulo resultaram em algum bem, resultaram em alguma coisa útil para o avanço do reino de Deus? E a resposta é sim, né? Deus usou todos os planos de Paulo que foram frustrados para fazer avançar o seu reino, para fazer com que o seu evangelho chegasse a outras pessoas, que chegasse a autoridades, que outras pessoas que talvez nunca teriam tido a oportunidade de se encontrar com Paulo, pudesse se encontrar com ele, pudesse receber milagres da parte de Deus. E tudo isso também é relatado lá no livro de Atos, como eu falei, nos capítulos 21 a 28. Então, por exemplo, Paulo ele vai para Roma como prisioneiro, vai de navio, e o navio ali ele passa por uma tempestade. A Bíblia diz que o navio fica sendo agitado por ondas e pela tempestade durante 14 dias. Aqueles marinheiros estavam desesperados. E Paulo fala: olha, fiquem tranquilos, porque um anjo de madrugada ele apareceu para mim e disse: Paulo, tenha ânimo, né? Não tenha medo,
Por quê? Porque você precisa comparecer diante de César. É o meu plano, é o plano soberano de Deus que você chegue até César, que você chegue até Roma e leve o evangelho. De fato, esse navio ele acaba naufragando e eles vão parar, Paulo e os outros tripulantes, numa ilha chamada Ilha de Malta. E lá naquela ilha diz que uma autoridade, um homem de autoridade naquela ilha chamado Públio, ele recebe muito bem Paulo e os tripulantes, tratam eles ali de uma forma muito boa. E o pai dessa autoridade, desse rapaz chamado Públio, estava muito doente. E Paulo, ele ao impor as mãos e ao orar por o pai desse rapaz, o pai desse rapaz é curado. Ele é curado. E essa notícia se espalha por toda aquela ilha de Malta, e muitos enfermos, muitos doentes vão até Paulo e Paulo cura todos eles. Então olha só como Deus usou essa situação, usou a prisão de Paulo, usou o naufrágio dele a caminho de Roma, para que Paulo fosse parar numa ilha que ele não tinha intenção, pelo menos é o que a gente vê na Bíblia, ele não tinha intenção de passar, de permanecer, de se hospedar nessa ilha. Ele fica ali e ele ajuda pessoas, não só o pai dessa autoridade, mas também muitas pessoas que foram curadas por intermédio de Paulo. A gente não vê aqui, na Bíblia pelo menos, não diz que houve uma conversão em massa na ilha de Malta, mas é provável, essa é a minha interpretação, né, que após ver ali esses milagres, e Paulo não ia deixar barato, ele ia, né, falar do evangelho para esse pessoal, e esse pessoal vem nesses milagres, vem nessas curas, bem provavelmente eles se converteram ao Senhor Jesus. Então esse é o primeiro ponto, como Deus usa os planos frustrados de Paulo, né, para o bem, para o avanço do seu reino. O segundo ponto é que Paulo, durante a sua prisão, tanto a sua prisão em Jerusalém, Cesareia e depois em Roma, Paulo ele foi muito ali produtivo, Paulo foi muito prolífico, ele escreveu ali as famosas, são chamadas cartas da prisão. Quais são essas cartas? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então Paulo, enquanto estava preso, digamos assim, ele teve um pouquinho mais de tempo ali para se dedicar e escreveu essas 4 cartas, né? E através dessas cartas ele evangelizou talvez muito mais pessoas do que se tivesse ido para Roma, né? A gente não tem como saber, mas são essas cartas que Deus, na sua soberania, permitiu que formassem o cânon bíblico, né? Então elas abençoaram não só os destinatários oficiais daquelas cartas, digamos, naquela época, né, que receberam essas cartas de Paulo, mas continuam nos abençoando até hoje, né? Até hoje a gente pode recorrer às cartas de Efésios, a carta de Filipenses, de Colossenses e Filemão, para encontrar nelas o quê? Refrigério, para encontrar nelas o próprio Senhor Jesus ali falando conosco. E um último ponto que a gente tem aqui de como Deus usou esses planos de Paulo que não deram certo, né, para abençoar pessoas e para principalmente abençoar ali o seu reino, né, o reino de Deus, é que Paulo, durante a sua prisão, o tempo que ele ficou preso, ele teve a oportunidade de testemunhar para 2 governadores romanos, um chamado Félix e o outro Festo. Ele testemunha também para o rei Agripa, né, o rei de Israel na época, ali, o rei Agripa, e também a irmã desse rei, chamada Berenice. E chegando em Roma, né, a Bíblia diz que Paulo foi acorrentado ao lado de um soldado da guarda pessoal do imperador César. E olha só o que a gente tem ali, se a gente pegar, por exemplo, a carta de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 22, Paulo fala o quê? Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Ou seja, né, Paulo deve ter ganhado para Cristo vários soldados ali, esses soldados da guarda imperial de César, né, porque eles deviam ter turnos, então cada um ficava ali acorrentado com Paulo, guardando Paulo durante algumas horas, tinha ali mudança de turno, então Paulo deve ter ganhado ali muitos soldados e o evangelho chegou ali até o imperador, chegou até César. Então Deus usou esses planos de Paulo que não deram certo para a sua glória. Ele, por meio de Paulo, abençoou muitos habitantes na ilha de Malta, habitantes com quem Paulo não tinha nenhum plano de conhecer ou de visitar. Paulo cura ali muita gente e talvez muitos deles foram convertidos. Paulo, durante seu tempo na prisão, ele escreve cartas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, cartas que ainda abençoam muito a nossa vida. E também Paulo teve a oportunidade, que talvez ele não tivesse, de pregar para muitas autoridades e até que o evangelho deve ter chegado até a casa de César, né? A gente não sabe se o imperador de fato se converteu, talvez não aqui no caso, mas muitos da casa de César ouviram o evangelho e foram convertidos por meio do testemunho que Paulo deu
para esses soldados que ficavam ali guardando ele durante a sua prisão em Roma. Então, glória a Deus por isso, né? E caminhando para o final aqui da nossa exposição, como é que a gente pode se apropriar desse texto? Como é que a gente pode, quais lições, né, a gente pode tirar deles, né? Eu acho que a primeira é que sim, a gente tem que fazer planos, né? Faça planos, irmão, faça planos, irmã. Não só durante a quarentena, né? Durante a quarentena eu vou ter um plano de ler um livro, tenho um plano de fazer um curso, de aprender a cozinhar. Isso é válido, é louvável, a gente tem que se planejar assim. E também para além da quarentena, isso vai passar, em nome de Jesus, isso vai passar. E em breve a gente vai voltar, talvez não sei, uma vida totalmente normal, mas o nosso convívio vai voltar, nosso trabalho vai retornar. Então faça planos também. Puxa, no segundo semestre, o que eu posso fazer? Eu posso iniciar um curso, posso iniciar uma faculdade, eu quero me exercitar. Então faça planos, mas submeta todos esses planos a Deus, né? Reconheça que esses planos estão debaixo da vontade de Deus. É o que Paulo fez. Paulo, ele, como a gente viu, ele estava muito confiante naquilo que ele pretendia fazer, mas ele pede aos irmãos o que? Oração. Ele fala, olha, se Deus assim permitir, estarei com vocês em Roma, né? E isso me lembra também daquele trecho da epístola de Tiago, lá capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Isso é o que Tiago fala pra gente no capítulo 4, versículos 13 a 16 da sua carta. Então sim, faça planos, se planeja, isso não é nada de errado, mas que você possa sempre depender de que Deus talvez possa ter outros planos para a sua vida, né? E que você não se sinta frustrado com isso. A segunda lição que a gente pode aprender com esse texto é que sim, nós devemos orar sempre, orar sem cessar, contar com as ajudas dos nossos irmãos em oração. É o que Paulo fala, Paulo pede para que esses irmãos orem por ele, né? Então é o que a gente faz também na igreja, é o que a gente faz com pedidos de oração, por exemplo, né? Olha, está aqui meu pedido, peço que a igreja ore, peço que os irmãos orem por esses pedidos, é o que Paulo fez também aqui. E Paulo fala que a oração, ela é uma luta, né? A oração é uma luta. Ela envolve disciplina, envolve perseverança, paciência, preparação. Orar não é uma coisa fácil, não é uma coisa nem natural do ser humano, né? É um processo bem complexo. Se fosse tão fácil, Jesus não teria ensinado seus discípulos a orar. É algo que a gente precisa de aprendizado, é algo que a gente precisa que Deus nos ajude a orar, né? E a terceira e última lição aqui, irmãos, que a gente pode aprender com essa palavra, né? É que as coisas podem sair do nosso controle. Isso é fato. E sempre sai, né? São raros os casos em que a gente planeja direitinho, tudo sai da forma como a gente pensava, da forma como a gente imaginava. Então as coisas saem do nosso controle, mas nunca saem do controle de Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas. Eu comecei aqui a nossa pregação falando de como os nossos planos foram mudados, de como eles foram forçados a serem remanejados por conta dessa pandemia. E você pode falar, Guilherme, mas você acha que Deus está no controle disso? Você acha que Deus tem planos com o coronavírus? Eu acho não, eu tenho certeza. Não sei quais exatos são esses planos de Deus, porque a sua sabedoria é infinita e está muito além do nosso alcance, mas com certeza. Deus tem um plano em relação ao coronavírus, não só em relação ao mundo, mas também para a sua vida, irmão, para a minha vida, para a vida da minha família e a vida da sua família. Acredite ou não, já tem livros sendo publicados sobre o coronavírus, sobre essa fase que a gente tem vivido. E um livro que foi lançado em português essa semana e que tem até download gratuito na internet é um livro escrito pelo pastor batista americano chamado John Piper, um livro que ele escreveu assim muito rapidamente chamado Coronavírus e Cristo. E nesse livro ele coloca aqui algumas coisas, né, na argumentação dele, coisas que Deus está fazendo por meio dessa pandemia. Então eu vou ler algumas aqui para vocês. Segundo ele, tá? Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral
e da feiura espiritual do pecado. E de fato, né, irmãos, tudo que de mal entrou no mundo, seja a miséria financeira, a miséria física também, nosso corpo ele vai se deteriorando, isso tem a ver com o pecado. Nós somos pecadores, nós não estamos imunes aos efeitos do pecado, às consequências do pecado, e segundo o Piper aqui, Deus está dando aqui uma ilustração. Olha, o pecado acontece isso mesmo. O pecado leva pessoas a ficarem doentes. O pecado leva a morte, separar entes queridos de suas famílias. O pecado leva a isso mesmo. No final, somos pecadores, vamos morrer. A deterioração física é parte do pecado, parte desse processo, mas em Cristo nós encontramos a redenção e a esperança da vida eterna. Outra coisa que o Piper fala aqui é que o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. E ele usa aqui aquele trecho da Bíblia, né, que Jesus fala, olha, quando eu estiver prestes a voltar, haveria ali temores, haveria ali guerras, haveria ali pandemias e fomes, né? Jesus chama isso de sinais, de dores de parto, né? Dores de parto. A imagem é da terra como uma mulher em trabalho de parto, tentando dar à luz o novo mundo. Nesse novo mundo, Jesus trará à existência a sua vinda, né? A vida gloriosa de Jesus. Então, o coronavírus pode ser também um alerta. Olha, estejamos preparados para a segunda vinda de Cristo, né? Pode ser que seja em breve. E uma terceira questão que o Piper coloca aqui que eu achei bem interessante é que o coronavírus ele pode ser uma convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração, a autopiedade e o medo e com alegria corajosa fazer as boas obras e dar bom testemunho. Irmãos, esse é um momento chave para a gente. O mundo aí fora, aqueles que não têm a Cristo estão desesperados. Eles estão desesperados porque eles não podem sair de casa. Eles estão desesperados porque eles talvez perderam o emprego, talvez porque estão sem dinheiro. Isso pode acontecer com a gente? Pode estar acontecendo. Tem exemplos na minha família que falam isso. Mas a gente como cristão, nesse momento, o nosso papel é dar um bom testemunho. Olha, nossa esperança não está aqui nas coisas terrenas, não está aqui nesse mundo, não está no dinheiro que eu ganho, no meu salário, no meu emprego. Meu emprego não define quem eu sou. Minha esperança não está nos homens, não está na política, não está em nada. Nossa esperança última deve estar em Cristo, para que a gente possa bradar aí no meio dessa loucura e falar, não, em Cristo eu tenho segurança, né? Como Paulo fala ali em Filipenses, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, aprendi a ter e aprendi a não ter. Então é isso que o Piper fala aqui nesse livro, de coisas que talvez, né, claro, é uma interpretação dele, Deus esteja fazendo por meio dessa pandemia, irmãos. Então, fique firme ali, né? Quando Deus não responder suas orações da forma como você achava que deveria ser, né? Pense na história de Paulo, né? Não é que Deus não ama você, não é que Ele não atende seus pedidos, não é que Ele não cuida de você. A verdade é que Deus, na sua sabedoria, uma sabedoria que a gente nunca vai poder compreender, Ele sabe melhor do que eu e do que você, do que nós precisamos. E às vezes o que a gente precisa não é de um não é de um sim, talvez seja de um espere um pouco, mais tarde, outra ocasião, de outra maneira. Deus sabe aquilo que a gente precisa. Então pense nessa história de Paulo, mas principalmente, né, pense na história de Jesus, pense na cruz de Cristo, né? Cristo, ao morrer ali na cruz, para muitos dos seus discípulos, aquilo foi o fim, aquilo foi um plano frustrado de Deus. Como é que pode? Deus envia o Messias, aquele que fez milagres, que fez prodígios, aquele que se falava que ele iria ali instituir o seu reino, e ele morreu na cruz, morreu humilhado, morreu crucificado, acabou. A gente chegou a estudar isso há um pouquinho de tempo atrás, num culto de quarta-feira, aquela passagem dos discípulos a caminho de Emaús, né? Quando eles encontram com Jesus, eles não sabiam que era Jesus, e eles falam, puxa, mas olha, a gente tinha esperança que ele fosse restaurar o reino de Israel. E Jesus falou o que para eles? Olha, você não sabia que na Bíblia dizia isso, que que ao Messias caberia sofrer e tudo isso. Então, na cruz, né, para muitos ali, quando viram Jesus crucificado, muitos pensaram, acabou. Talvez discípulos que dedicaram a sua vida durante anos ali, durante 3 anos, seguindo Jesus. Pensa em Pedro, pensa em João, estiveram com ele, abriram mão de família, abriram mão de conforto e viram aquilo ali e falaram, poxa, mas tudo que foi feito foi por nada. A gente perdeu tempo da nossa vida aqui seguindo um Messias que morreu, que está crucificado diante de nós. Mas Cristo, ele ressuscitou, porque o plano dele não é só para esse mundo. Principalmente,
O plano dele é estabelecer o seu reino e nos dar a vida eterna. É isso, essa é a esperança que a gente tem que se fiar, é essa esperança que a gente tem que abraçar. Irmãos, nós nunca seremos completamente felizes nessa terra. Nessa terra nunca haverá justiça plena, nunca haverá alegria plena, nunca haverá paz plena. Desculpe te falar isso, mas nunca haverá isso aqui, nunca haverá isso. A paz, o conforto, a gente só vai ter na presença gloriosa do Senhor Jesus. Então que essa esperança conforte o nosso coração. E para finalizar, eu queria ler para vocês aqui e orar uma oração que o John Piper, esse autor que eu acabei de citar aqui, ele faz no final do seu livro, que eu acho que é uma oração bem importante, bem inspiradora para esses dias que nós estamos vivendo. Vamos ler aqui? O Piper diz aqui: Pai, em nossos melhores momentos, por Tua graça, não estamos dormindo no Getsemane, estamos acordados e ouvindo a oração do Teu Filho. Ele sabe, lá no fundo, que deve sofrer, mas em sua perfeita humanidade ele clama: se possível, passa de mim este cálice. Da mesma forma, Pai, sentimos lá no fundo que essa pandemia é designada em Tua sabedoria, para propósitos bons e necessários. Nós também devemos sofrer. Teu filho era inocente, nós não somos. No entanto, em nossa humanidade menos do que perfeita, como Jesus, também clamamos: se possível, passa de nós este cálice, conceda recuperação, conceda uma cura, livra-nos dessas tristezas. Mas, Senhor, não desperdices a nossa miséria e a nossa tristeza. Purifica o teu povo da preocupação impotente com o materialismo e o entretenimento sem Cristo. Torne, Senhor, a isca de Satanás amarga em nossas bocas. Corta de nós as raízes e os restos do orgulho, do ódio e dos caminhos injustos. Concede-nos a capacidade de ficarmos indignados quando menosprezamos a Tua glória. Abre os olhos do nosso coração para ver e saborear a beleza de Cristo. Inclina nossos corações à Tua palavra, ao Teu Filho e a Teu caminho. E enche-nos com coragem compassiva e faze um nome para Ti mesmo através do serviço do Teu povo. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar com vocês. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham essa esperança, que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, nada escapa da vontade de Deus e tudo o que está acontecendo está debaixo da vontade dEle e Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Então, que Deus abençoe e tenha uma excelente semana na paz do nosso Senhor. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faz a minha vontade ser a tua. E me ensina, papai, obedecer. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu coração. Obedecer por amor.
mais a tua. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Tenham um abençoado dia. Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Olha, o Senhor é bom, o diabo não presta. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Estamos bem, porém com muitas saudades. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Saudades. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Muita saudade de vocês. Logo nos veremos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz e que Deus nos proteja. Amém. Graça e paz, queridos.